demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a proposta que fizemos para o Paulo foi de darmos ensinamentos sobre o céu, sobre o purgatório e sobre o inferno. E ao me preparar para esta pregação, eu digo que eu senti uma alegria intensa dentro do meu coração por poder pregar isso a vocês. Por quê, meu irmão e minha irmã? Para mim, como pregador, cada vez que eu tenho que preparar um tema, que eu vou fazer uma pregação, eu tenho a obrigação de me ater aos estudos e de me colocar na presença de Deus em oração, para você ser beneficiado por aquilo que vai sair da minha vida para você. Isso é uma graça muito grande para os pregadores, e fazia tanto tempo que eu não estudava sobre essas realidades. As pessoas que me convidam para pregar, normalmente são elas que me pedem o tema, e eu procuro estudar e me aperfeiçoar naquilo que eles estão precisando. Só que acontece uma coisa: lendo as Sagradas Escrituras, nós percebemos que os grandes profetas, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, até o profeta Jonas, as pessoas não pediam para o profeta um tema para pregar. É Deus que falava no coração do profeta a necessidade daquele povo. Então vinha primeiro do coração de Deus para o profeta, para transmitir para o povo aquilo que Deus queria falar, e Deus sabia a necessidade que os eleitos dele precisavam escutar. Em oração, eu percebi, nessas missões que faço pelo Brasil, com as literaturas que leio, com os pregadores que escuto, que muito pouco se fala sobre este tema. E agora, para começar a pregação e para ver se isso que eu estou dizendo de fato tem verdade, quem que está presente nessa noite, você não precisa mentir, já leu um livro inteiro e tem ativado na sua memória fatos e verdades de fé sobre a realidade do purgatório? Levanta a mão. Mas quem não precisa, não levanta. Isso é importante para nós. Então levanta a mão quem já leu, lembra. Uma pessoa, duas pessoas, três, quatro. O resto não leu. O que acontece? Primeiramente, eu já me sinto satisfeito, porque eu vou vir com uma realidade que vai agregar conhecimento na sua vida e que vai fazer um bem enorme para a sua alma. Agora eu me pergunto, por que será que nós católicos, que peregrinamos nesta terra com o desejo imenso de aparecer diante de Deus e sermos recebidos na sua glória eterna, e essa é uma verdade de fé revelada pela igreja, e que nós queremos profundamente, porque nós, uma comunidade de católicos, desconhece sobre as realidades pós-morte? Não há dúvida alguma de que há um projeto diabólico no inferno para trancar a verdade. Satanás, ele não suporta a verdade, porque a verdade é a força mais poderosa que existe. A verdade é Deus e a verdade liberta. E sendo que quando nós conhecemos a verdade, a pratiquemos e a seguimos, graças enormes vêm para a nossa vida, e você verá o que vai acontecer com a sua vida e com a sua alma depois desta pregação. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, aqui na Bíblia, está falando claramente sobre o purgatório. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o purgatório. Eu começo dizendo para você, quem são as pessoas que vão para o purgatório? Anderson, são as pessoas que morrem em pecado e precisam ser purificadas das suas faltas. Não. As pessoas que morrem em pecado mortal, o catecismo da Igreja Católica é claro: um pecado mortal só que for, ela morre e vai diretamente para o inferno. Um pecado mortal, o catecismo diz isso. Quem morre e vai para o purgatório são as pessoas santificadas, que cometeram pecados passados em suas vidas
e não expiaram esses pecados, não fizeram grandes penitências por esses pecados, não fizeram atos de reparação por esses pecados. Ou seja, vai para o purgatório pessoas que pecaram, se converteram, viraram santas, mas ainda não expiaram, não fizeram penitência pelos seus pecados. Uma coisa linda também para nós aprendermos: Deus não manda ninguém ao purgatório. O que acontece? A santidade de Deus é algo tão grande, tão colossal, que língua humana não pode exprimir de nenhuma maneira. Se eu pedisse para um anjo, o arcanjo Miguel, vir aqui fazer uma pregação sobre a santidade de Deus, ele não conseguiria, porque é algo inenarrável. A santidade de Deus, ela não se narra. É impossível um coração humano compreender a santidade de Deus. E o que acontece, meu irmão e minha irmã? O menor pecado, mas pensa num pecado pequeno, o menor pecado diante de Deus, ele causa algo tão terrível, mas tão terrível. Deixa eu te dizer, eu conto nas minhas pregações aquela história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que estava dormindo, sonhando. Ela acordou do seu sonho com lágrimas nos olhos e foi correndo ao seu pai e disse assim: pai, eu cometi um grande pecado no sonho, gente, não era nem real. E o pai dela perguntou: o que aconteceu, minha filha? Ela disse assim, que tinha um pedaço de torta de limão na mesa, e ela pegou o maior pedaço da torta no sonho, e ela chorava copiosamente. Por que ela chorou copiosamente? Quanto mais santa uma pessoa é, mais próxima de Deus ela está, e quanto mais próxima da luz de Deus você está, mais os seus pecados você consegue ver. E os santos, eles sempre abominaram a mínima falta contra Deus. Ou seja, se em vida, com o pecado dela, ela já se sentiu constrangida por um sonho que ela teve, de pegar uma torta de limão, pecados de egoísmo são terríveis, briga conjugal, maltrato com os irmãos, falta de caridade, impaciência, aspereza, olhar impuro, tudo, qualquer coisa mínima, gente, diante de Deus é um tormento. E tem uma santa que ela escreveu o tratado sobre o purgatório. Ela teve revelações tremendas, e o nome dela é Santa Catarina de Gênova. Olha o que ela nos diz: se Deus não tivesse criado o purgatório, as almas o reclamariam, as almas pediriam: crie o purgatório para Deus. São elas próprias que, comparecendo ao tribunal de Deus, e vendo-se manchadas de culpas, mesmo pequenas, lançam-se no purgatório. Tamanha é a aversão que elas concebem do pecado. Uma verdade, para ficar mais ilustrada isso na Sagrada Escritura, é no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías ele fita a glória de Deus. Ele dá um grito: ai de mim, porque habito no meio de lábios impuros, e eu tenho lábios impuros, entretanto eu vi o Senhor da glória. Ele gritou, e aí um anjo serafim sai da presença de Deus, coloca uma brasa de fogo na boca dele e purifica os lábios de Isaías. Mas o que aconteceu quando Isaías viu a glória de Deus? Ele deu um grito e gritou: ai de mim, por causa dos lábios impuros. Um dia São João Maria Vianney pediu a Deus para ver uma alma em pecado. Quando Deus mostrou para ele a alma em pecado, ele caiu desmaiado no chão. Tamanha é a desgraça do mínimo pecado que se comete contra nosso Senhor Jesus Cristo. Só que acontece uma coisa: os protestantes martelam e negam continuamente a existência do purgatório. Isso começou com Calvino, e eu vejo que isso desembocou dentro da igreja, porque muito pouco se é pregado sobre isso. E você verá o resultado da sua alma depois desses relatos que eu contarei para vocês. Quando eu estava lendo o livro sobre o purgatório, eu achei ele tão cheio de riqueza de detalhes, que eu achei injustiça memorizar tudo e passar para você pequena parte daquilo que eu estudei. Então esta pregação, ela será mais em tom catequético, e eu fiz questão de trazer o livro e de contar para você, passo a passo, as revelações do purgatório
E agora eu digo para você: aperte o cinto que você vai viajar comigo. Olha para o irmão que está do lado assim: você está pronto? Vamos ao purgatório comigo. Santa Francisca Romana foi agraciada por nosso Senhor Jesus Cristo com algumas visões do purgatório. Primeira coisa que ela percebeu e enxergou como verdade: o mesmo fogo que atormenta as almas do inferno também é o mesmo fogo do purgatório. Porém, o fogo do inferno, ele é um fogo perene, que não cessa, e o fogo do purgatório, ele termina. Segunda coisa, o fogo do purgatório, ele é tão terrível, que Santo Tomás de Aquino diz, que a dor que uma alma sente no purgatório, ela é terrivelmente pior do que todos os males que uma mente humana pode conceber, até se a pessoa chegar e ficar do lado do sol, é muito pior. Outra coisa, os santos dizem que a maior agonia que uma alma pode experimentar no purgatório é a ausência de Deus. São João Crisóstomo diz que um ser humano, ele não consegue conceber, e ele também não consegue persuadir uma pessoa, falando de todos os tormentos. Vai chegar uma pessoa aqui, e ela vai te pegar, ela vai arrancar o couro da sua cabeça, ela vai cortar a sua língua em 1000 pedaços, ela vai cortar os seus olhos, ela vai picotar o seu corpo. Depois, quando você estiver meio mal, depois, quando você estiver meio mal, ela vai te dar uma injeção que não vai permitir a sua morte. Aí ela vai te jogar naquele tobogã com gilete, você vai ficar numa piscina de álcool. Depois ela vai te jogar. Ele falou todos esses tipos de histórias falando sobre o sofrimento. Não pode chegar perto ao que significa a perda da visão de Deus. Mas como o ser humano ele já vive um pouco afastado de Deus, Deus mostrou mais aos santos a dor das penas, para que o homem se emendasse dos seus pecados e ao menos tivesse medo de ir para lá. Então veja bem o que essa santa disse sobre o purgatório. O purgatório, disse ela, está dividido em 3 partes distintas, que são como 3 grandes províncias desse reino do sofrimento. Repete assim comigo: o purgatório é o reino do sofrimento. Elas estão situadas uma embaixo da outra e ocupadas por almas diferentes de ordens. Isso significa, quanto mais pecado se comete, mais sofrimento se tem. Então tem uma ordem das almas que mais pecaram e das almas que menos pecaram. Meu Deus do céu. Essas almas estão enterradas mais profundamente na proporção e que estão mais manchadas e mais distantes do tempo da sua libertação. Outra coisa para você saber: quando uma alma entra no purgatório e as pessoas vão oferecendo missa, vão fazendo penitência por ela, o tempo vai abreviando e o sofrimento também. Então ela vai subindo de grau. Não é que ela chega naquele tormento, ela vai continuar até o fim, ela vai subindo de grau. Então aí já começa a vir a esperança. A região mais baixa está cheia de um fogo ardente, mas que não é negro como o do inferno. É um vasto mar ardente, expelindo imensas chamas, e inumeráveis almas estão mergulhadas em suas profundezas. São as daqueles que se tornaram culpados de pecado mortal, que confessaram devidamente, mas não expiraram suficientemente durante a sua vida. Meu irmão, eu fui procurar no dicionário o significado da palavra expiação: reparação ou sofrimento pelo qual se expia uma culpa ou castigo, sinônimo de penitência. Para você sair do purgatório e abreviar a sua pena, você tem que expiar os seus pecados. Ou seja, ou você tem que sofrer muito nesta vida, ou você tem que fazer muita penitência pelos seus pecados. Há um tempo atrás, eu preguei sobre o purgatório, e uma senhora de 68 anos, que estava com sofrimentos terríveis, e sendo medicadas para cessar a sua dor, depois da pregação que eu fiz sobre o purgatório, ela catou e afastou todos os remédios dela, e falou: agora eu quero sofrer no meu corpo os tormentos dos meus pecados passados,
para abreviar o meu tempo no purgatório, porque eu sei que eu ficarei lá muito tempo. Eu conheci no Rio de Janeiro uma senhora onde eu fui pregar no apartamento dela, muito bem de vida, apartamento por andar, na frente da praia, uma mulher muito rica. E quando eu estava na casa dela, ela tinha uma biblioteca enorme, e quando ela viu que eu fiquei pesquisando os livros, porque gosto muito de ler, ela falou: pode pegar todos para você. Eu falei: mas como assim? Ela falou: pode levar todos os livros, exceto os livros que falam sobre o purgatório, porque eu dedico a minha vida para reparar os meus pecados e expiar os pecados daqueles que estão no purgatório, principalmente das almas mais abandonadas e as de que ninguém lembra, porque se eu expiar essa alma, quando ela for liberta, ela vai para o céu e ela se tornará a minha intercessora para me tirar do purgatório. Então a vida daquela mulher era expiar as faltas dela e rezar pela libertação das almas do purgatório. Ou seja, como que você vai fazer para expiar o teu pecado? Se você é uma pessoa que tem muito vício da mentira, depois você vai ver a pena do mentiroso no purgatório e você vai ficar assustado e assustada. Você tem que negociar de nunca mais sair uma mentira da sua boca, e você tem que ensinar o povo o valor da verdade. Se você foi uma pessoa que teve muito pecado da impureza, sexo antes do casamento, masturbação, pornografia, você tem que ter uma vida de pureza tão grande, você tem que fugir tanto do pecado, você tem que fazer tanta mortificação e ensinar o povo o valor da pureza. Se você foi uma pessoa que teve muita mágoa, você vai ter que ser mestre na arte do perdão e ao mesmo tempo persuadir muitas pessoas da necessidade do perdão para se livrar das penas, porque eu ainda não cheguei nas penas. Quando chegar, você vai entender um pouco mais essa realidade. Ou seja, você precisa, para se livrar do purgatório, expiar os seus pecados passados, os que você cometeu na sua vida. Por quê? Por causa de um atributo de Deus que eu duvido que você já escutou uma pregação sobre isso. Nem eu nunca fiz uma pregação sobre isso. Um atributo chamado justiça divina. Todo mundo fala sobre a misericórdia, mas ninguém ensina o que é justiça. O que é a justiça de Deus? O que você fez, de fato, você irá ter de pagar. Por isso que a expiação do purgatório, a justiça é tão grande que o bem que você faz diminui a sua pena. Por isso que Deus é justo. E aqui continua: a serva de Deus então soube que para cada pecado mortal perdoado, corresponde, para ser expiado, um sofrimento de 7 anos. Quantas vezes você já imaginou que você chegou para um sacerdote e confessou algum pecado mortal? Cada pecado mortal são 7 anos de purgatório. Se você teve 10 pecados mortais na sua vida, são 70 anos de purgatório que você vai ter que passar. Se você teve 20 pecados mortais, 140 anos de purgatório. Se você teve 30 pecados mortais, 210 anos. Se teve 40, 280 anos. Se teve 50, 350 anos. Uma santa da igreja teve a visão que para cada pecado mortal cometido, 7 anos de purgatório. Repete assim comigo: para cada pecado mortal cometido, 7 anos de purgatório para purificar. Esse prazo não pode evidentemente ser tomado como significando uma medida definitiva, porque lá não tem tempo, mas é para, ela viu e quis traduzir para nós entendermos, mas como média de punição, uma vez que os pecados mortais diferem em enormidade. Continua dizendo Santa Francisca Romana: se bem que as almas estejam envolvidas nas mesmas chamas, seus sofrimentos não são os mesmos. Elas sofrem de acordo com o número e a natureza dos seus pecados passados. Meu irmão e minha irmã,
Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba e de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O tempo de sofrimento que você terá no seu purgatório, com certeza nós vamos lá, absoluta. Eu não tenho como me livrar mais de lá, a não ser, veja bem, que Deus me presenteie com a graça do martírio. O mártir ele não passa pelo purgatório, ele já é purificado na sua morte. E eu vou ler muito sobre o purgatório para ainda ter o desejo do martírio, porque a gente fica imaginando, né? Imagina, Santa Maria Madalena de Paz falou que não tem comparação o sofrimento do purgatório com a masmorra dos mártires. Mas você começa a imaginar, né? A tortura, eu não estou falando nem o martírio. O cabra vai, arranca seu dente, fura seus olhos e leva aquela tortura, e você com aquele sangue caindo, toda aquela dor, você fala assim: não, eu não quero sofrer isso. Se chegasse um anjo e falasse: você prefere morrer e ir para o céu? Não, morrer e ir para o purgatório, ou ser martirizado com tortura? Na hora eu falaria: não, ir para o purgatório, porque a gente não tem noção do sofrimento que tem lá, e por isso a gente quer evitar o daqui. Mas de lá é muito pior, mas muito pior. Ou seja, o tempo do seu purgatório, ele será definido pela sua vida de santidade. Se você optar muito pelo pecado, você corre um risco imenso de ir para o inferno, imenso, gente. Ou se você conseguir se livrar e for muito santo e espiar, os seus pecados passados vão contar o seu tempo de purgatório. Então, uma verdade é: você vai determinar quanto tempo que você quer passar lá. Num purgatório inferior, a santa contemplou leigos e pessoas consagradas a Deus. Os leigos eram aqueles que, depois de uma vida de pecado, tiveram a felicidade de se converter sinceramente. Não esqueça disso, por favor. Quem vai para o purgatório é o convertido, é o santo. Não se esqueça disso, porque todo mundo pensa: o cara morreu no pecadão mortal. Gente, vocês já perceberam? Nossa, isso daí, eu sei que é difícil falar uma verdade dessa, mas você já percebeu que toda missa do sétimo dia, todo mundo vai para o céu? Eu acho que seria muito desconfortante para a família falar que a pessoa está condenada, mas eu também acho muito difícil dizer: ele está no céu, está te esperando, o paraíso foi feito para nós, as suas lágrimas serão enxugadas, lá você vai conhecer ele. Acaba dando uma ideia que todo mundo vai para o céu, que o céu é muito fácil chegar lá. Eu acho que seria desconfortante o padre dizer: ó, se o teu familiar morreu no pecado mortal, ele está nadando no fogo do inferno, porque até a hora da morte, só Deus que pode saber o que vai acontecer. Mas pelo menos, se retratasse a realidade do purgatório, um impenitente que estivesse lá no dia, que só foi na hora da morte, poderia se converter por uma boa homilia feita com verdade, porque a verdade liberta. As pessoas consagradas a Deus eram aquelas que não viveram de acordo com a santidade de seu estado. No mesmo momento, viu descer a alma de um padre que ela conheceu, mas cujo nome não revela. Notou que ele tinha sua face coberta com um véu que escondia numa mancha. Se bem que tivesse levado uma vida edificante, esse padre não tinha observado sempre uma estreita temperança e tinha procurado muito avidamente os prazeres da mesa. Gente, qual foi a última vez que nós fizemos um jejum sincero? Veja bem, Sexta-feira Santa é o dia que a igreja recomenda rigorosamente um jejum. O que as pessoas fazem? Bacalhoada. Gente, para quem gosta de bacalhau, é trocar 6 por meia dúzia, não tem nenhuma penitência. Não lembra a paixão de Jesus, porque a penitência é para você entrar no sofrimento e meditar junto um pouco da dor de Jesus. Agora, as pessoas não fazem penitência para nada. Jejuar hoje em dia parece que é coisa do passado. Eu ainda procuro ter essa prática, mas, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer muito, mas muito mais, como pregador ainda. E quando eu li isso hoje me incomodou. Agora, não se jejua mais. Aí o padre, por não ser tão temperante, estava no purgatório, não por causa de pecado, mas porque não vigiou com a boca, e foi lá para o purgatório. A santa foi conduzida ao purgatório intermediário, destinado às almas que tinham merecido um castigo menos rigoroso. Tinha 3 compartimentos distintos: um indescritivelmente intenso, o segundo, pelo contrário, era como uma imensa caldeira de óleo fervente e piche derretido,
O terceiro tinha a aparência de um tanque de metal líquido, assemelhando-se ao ouro ou prata liquefeitos. E aí ela viu essas coisas. Só para vocês terem noção de como as coisas são tão sérias, Dom Bosco viu crianças, como essas que estão aqui, padecendo terrivelmente no purgatório, porque ficavam bagunçando na Santa Missa. Aí a culpa é de quem? Dos pais que não sabem educar. As crianças, quando estão na igreja, deveriam estar fazendo o quê? Sentada, escutando a palavra, porque já tem uso da razão. Tem crianças na igreja que foram santas com 6 anos de idade, por exemplo, Jacinta. Por que os pais hoje deixam as crianças só correndo e conversando? Por causa do teu mau exemplo, porque você não sabe educar direito. Você é o culpado, porque o teu filho já vai ser destinado ao purgatório. Por quê? Porque era um peralta dentro da igreja, não tinha educação no santo sacrifício da missa. Ficava correndo e bagunçando. Quem é o culpado? Você, seu infeliz, porque você não sabe educar direito. E deixa correndo, não se importa. Eu lembro que uma missão que eu fui e exortei as crianças, porque estavam correndo, a mulher nunca mais me convidou, porque ficou ferida no coração, porque eu tinha falado que as crianças estavam bagunçando, e o filho dela estava no meio. Olha que palhaçada. Enquanto isso, o filhinho dela, o peraltinha da igreja, se preparando para arder no fogo do purgatório, porque não respeitou o santo sacrifício da missa. Bom, eu comecei com essa daqui, porque era mais leve. Agora eu fiquei impressionado com a visão de Santa Maria Madalena de Pazzi. Ela estava andando por um jardim, e quando ela estava andando num jardim, Deus arrebatou ela de pé, enquanto ela andava, ao mesmo tempo que o corpo dela andava, ao mesmo tempo, isso daí é graça de Deus, ela estava no purgatório e vendo o padecimento. Ela começou a gritar aos brados, desesperadamente ela gritava, Santa Maria Madalena de Pazzi, com a horrenda visão que ela tinha do purgatório. E aqui é relatado. Primeira coisa, ela rezou e disse: misericórdia, meu Deus, misericórdia, descei, ó precioso sangue, e livrai essas almas de suas prisões. Pobres almas, vós sofreis tão cruelmente, no entanto pareceis contentes. Essa parte eu vou deixar para o final. As masmorras dos mártires, em comparação com isso, eram um jardim de deleites. Contudo, há outras coisas ainda mais profundas. Quão feliz eu me estimaria se não fosse obrigada nelas a descer. Eu não li a visão de nenhum santo da igreja católica que tenha ficado feliz por participar de uma revelação dessa. Todos eles reclamam e dizem que nunca mais querem ir para lá. Santa Catarina de Sena, quando viu o inferno e o diabo, disse para Jesus: eu prefiro morrer do que contemplar isso novamente. Nenhum deles se alegra, porque é uma visão terrível. Ela desceu, entretanto, porque foi forçada a continuar seu caminho. Mas quando deu alguns passos, parou tomada de pânico, e suspirando profundamente exclamou: o quê? Também religiosos nesse sinistro lugar? Bom Deus, como são atormentados! Ah, Senhor! Hoje em dia, se os religiosos fossem para o purgatório, nós estamos no lucro hoje. Ela não explica a natureza dos sofrimentos dele, mas o horror que manifestou ao contemplá-los fez com que gemesse a cada passo. O anjo da guarda dela acompanhou, e avançando alguns passos, viu então almas mais desafortunadas, e ouviram-no exclamar: ó, que horrível é este lugar! Está cheio de espantosos demônios e tormentos incríveis. Quem, meu Deus, são as vítimas dessas cruéis torturas? Ela perguntou para Deus: quem são as vítimas? Ai de mim, elas estão sendo transpassadas, agora começa, com agudas espadas e sendo cortadas em pedaços. Foi-lhes respondidos que eram almas cuja conduta tinha sido manchada pela hipocrisia. Você imagina, ela viu numa visão almas sendo transpassadas por espadas e sendo cortadas em pedaços. Só que ali, meu querido, aqui uma pessoa, ela pode ser transpassada, pode ser cortada, e se der uma espadada no coração, ela morre. Lá no purgatório não, ele vai cortando, o tormento vai sem parar e não cessa de nenhuma maneira. Quem que estava passando esse tormento? Almas que tiveram a
hipocrisia na sua vida. Aí você vai ver traços da hipocrisia na nossa vida. Sabe o que é? Falar uma coisa e viver outra. Imagina que uma pessoa vem pedir um conselho para você, você fala assim, ó, reza, se santifica, adora Jesus na Eucaristia, evita esse pecado, mas você não mesmo faz isso. Hipocrisia. Fingir que somos santos diante dos outros e não sermos santos diante de Deus. Hipocrisia. Quanto isso permeia nós. Eu falei na minha vida de pregador, Senhor Jesus, eu serei cobrado mais que todos aqueles que estão me ouvindo, porque a minha tarefa é falar e viver. Já dizia Santo Agostinho, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Santo Antônio de Pádua, cessem as palavras e comecem as obras. Para de ser fariseu, reza na frente dos outros para chamar atenção, faz obras de caridade e toca a trombeta para todo mundo, ó, fui eu que fiz, coloca o nome, bota lá que fui eu que fiz essa caridade, que fui eu que dei esse dinheiro. Quer aparecer algo que não é. Já dizia Aristóteles, se nós fôssemos aquilo que nós fingíssemos ser, já seria bom. E aqui pesquisando, eu fui mais fundo para encontrar o significado da palavra hipocrisia, porque entendendo mais o significado, eu vejo a profundidade do horror que nós vamos padecer. Hipocrisia, falsa devoção. Sabe o que significa falsa devoção? Nós temos uma vida de oração, de busca de Deus, e não conseguimos consertar o nosso caráter, não conseguimos abandonar os nossos, é uma falsa devoção. Eu busco, mas eu não melhoro. Fingimento, inventar, indício de que converte em aparência uma virtude ou sentimento inexistente. Eu mostro uma virtude e prego algo que eu não tenho, que eu não sou. Sabe o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Vai ser cortado e transpassado pela espada. Eu, como pregador, eu falei, Senhor Jesus, me dê a graça de um rigor mais firme em primeiramente viver de uma maneira extrema aquilo que eu vou pregar. Aí eu me lembrei de São Francisco de Assis. Olha os santos, o antídoto: quando fores pregar o evangelho, se necessário, use as palavras. Aí um dia ele vai e convida os irmãos dele para ir na praça pregar. São Francisco de Assis, esse sim é exemplo. E olha, gente, sabe qual que era a oração de São Francisco de Assis? Senhor Jesus, conceda-me a graça ao menos do último lugar no purgatório. Olha isso. Um dia ele foi e convidou os irmãos dele para fazer uma pregação na praça. Quando ele sai com os irmãos, ele dá uma volta na praça, e quando termina a volta na praça, ele vai embora. Sabe o que aconteceu? Os irmãos dele chegaram e disseram: mas e a pregação? São Francisco disse: nós já pregamos com a nossa vida. Meus irmãos, você não tem noção do que eu vejo no Brasil nas missões que faço. Vocês vieram aqui na pregação do Moisés Rocha? Ele me contou um relato que eu fiquei besta. Ele ligou para o ministério de música e fazer um show no evento anual que ele tem. As dificuldades já começaram com o preço lá em cima. Pagar avião para todo mundo, os custos são altos. Para diminuir o custo, sabe o que ele disse para o cantor? Ele falou: irmão, já que o seu ministério é de adoração, para você me ajudar a diminuir os custos, você vai para a minha comunidade, eu não vou deixar um membro lá, porque esse pregador não gosta de gente, esse cantor, ele não gosta de tirar foto com o povo, evita. Eu já tive alguns eventos com ele, eu sei que o cabra é miserável mesmo. Aí chegou e falou assim: já que o seu evento é de adoração, não, já que a sua comunidade é de adoração, eu vou tirar todo mundo da minha casa, ela vai ficar sozinha. Sabe por quê? Porque lá tem um Santíssimo Sacramento para vocês ficar adorando. Aí o cabra disse assim: eu não fico em comunidade. Ele falou assim: mas você não entendeu, ela é retirada, ela é longe do local onde será o encontro, e eu não vou permitir que nenhum membro meu entre lá. Mas o mais bonito, o Santíssimo está lá na capela para você adorar, porque o seu ministério é de adoração.
ele chegou e falou assim: eu já disse que eu não vou ficar, eu só fico em hotel e hotel bom. Moisés Rocha chegou para esse cabra e falou: você quer saber de uma coisa? Onde eu tenho passado pelo Brasil, eu tenho escutado falar mal de você. O seu negócio não é adoração coisíssima nenhuma, o seu negócio é fama e ganhar dinheiro, passar bem, você pregará conta diante de Deus. Olha que hipocrisia desgraçada. O cara canta sobre adoração, fala de Jesus, e o miserável não quer ficar numa comunidade com o Santíssimo Sacramento para ajudar o irmão da fé, porque faria a obra, porque ele tem uma clínica de dependente químico e tem que sustentar uma comunidade. Do que adianta cantar tão bem e viver tão mal? E sabe por que eu falo isso? Porque eu tive numa missão na Bahia, que ele olhou para o coordenador do encontro e falou: 2 horas o meu encontro acabou, o Santíssimo Sacramento estava vindo, ele deu as costas para Jesus e entrou no camarim e nem sequer ficou para cantar Jesus, com Jesus sacramentado presente. Eu era o pregador do evento também. Do que adianta? Esse daí eu não sei se ele terá o prêmio de pegar o fogo do purgatório, não sei se ele vai ter essa graça. Gente, eu conheço pessoas que cantam, que a filha estava para casar, deu filme pornográfico para a filha assistir, para saber como é uma relação sexual, porque a filha não quis transar antes do casamento. Eu conheço pessoas que cantam, que colocam rede, para não ter que abraçar os fãs. Cadê o amor tanto pregado por nosso Senhor Jesus Cristo? Eu estive pregando no Piauí, esse final de semana, e eu fui para lá na quinta-feira, e cheguei segunda-feira em casa, meia-noite. Para ir para lá, é a viagem de avião até Teresina, 10 horas de ônibus, um calor rachando, e um povo simples, que você tem que preparar a pregação de uma maneira com histórias, para o povo entender, porque não tem muito estudo. Aí uma mulher chegou para mim e falou assim: Anderson, você vem pelo amor de Deus pregar no nosso evento? Porque eu não consigo pregadores para vir para cá, é difícil demais, eles não querem vir. Que hipocrisia maldita. É tão bom ser coordenador de cidade, de estado. Por quê? Porque eu prego congressos grandes, porque eu tenho público. Mas cadê os pequeninos? E aquele amor pelas almas? Quando que vai num lugar desse o músico católico que cobra 60 mil, ou um sacerdote que cobra 180 mil reais? Tem padres que para cantar, gente, 180 mil reais o show, fora o palco, que computando tudo, tem uns que dá 300 mil reais. Quando que esse povo vai ter a presença de um sacerdote desse, ou de um cantor que não abre mão do seu cachê? Eu não sei de uma cidade que foi um ministério, uma pessoa que canta, e que não conseguiram arrecadar fundo, e que a mulher teve que vender a casa dela para pagar o dinheiro do evento, porque senão a pessoa que estava cantando disse que vou te processar, e não teve misericórdia, porque o evento não lotou, e não teve a compreensão. Esse mesmo final de semana, onde eu fui pregar, era sábado seria encontro para pregadores e domingo para o povo. Sabe, 1 hora eu pregava para 10 pessoas, porque teve Enem e tantas outras coisas, e eu percebi que o organizador do encontro ficou todo constrangido, mas há muito pouco eu falei: fique em paz, o sangue de Jesus foi derramado para 10 como para o mundo inteiro, eu pregarei com o mesmo amor e com a mesma unção. Eu já viajei para o Rio de Janeiro 10 horas de carro para pregar para 8 pessoas. Agora, quando que o ministério de música que cobra caro vai num lugar desse? Porque eles não têm como pagar. E eu quero ver o mínimo para esse povo, o mínimo é o fogo do purgatório, porque muitos estão manchados pela hipocrisia, fala só uma coisa, vive outra. Não que nós não podemos ter problema, mas ao menos cair no pecado, mas ter a vontade de acertar e se arrepender rapidamente e reformar costume. Mas muitos aí, se Deus for misericordioso, você vai ter tanta espadada no purgatório, você vai ser cortado tanto lá no purgatório, porque você merece ser infeliz. Sua desgraça em vida, seu mercador, seu bandido, sua bandida, merece. E é o mínimo, né? Porque se não for para o inferno, diga assim para o irmão que está do lado: renuncie à hipocrisia. Olha para mim e fala assim: pregador, se converte. Avançando um pouco, ela viu uma grande multidão de almas. Olha essa. Contemplou? Aí avançando um pouco,
ela viu uma grande multidão de almas que eram como que esmagadas e espremidas em uma prensa. Eu quero que você visualize isso. Imagina uma prensa, e você nessa prensa, ela ficar te esmagando assim, ó. Terrível, não é? É terrível. Eu vou falar com toda a sinceridade para vocês. Antes de vir pregar, eu tive desentiria, porque é terrível falar sobre esse tema, porque mexe conosco, porque não é fácil. As realidades pós-vida são terríveis. E por que eu tive desentiria? Um medo lascado. E como nós temos que vigiar, porque os sofrimentos são torturantes. Não é brincadeira não, gente. Esmagadas e exprimidas em uma prensa, e compreendeu que essas eram almas que tinham tido o vício da impaciência e da desobediência durante a vida, enquanto contemplava, seus olhares, seus suspiros, toda a sua atitude provocava compaixão e terror. Gente, quem considera impaciência um pecado contra a caridade, contra o próximo? Olha só, olha o que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, não precisa pegar não, depois você vê, 1:2, considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ele diz assim: Deus me prova, repete comigo, Deus me prova para me presentear com o dom da paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Primeira coisa, quem permite a aprovação é Deus. Para quê? Para você adquirir a virtude da paciência. Para quê? Para você ser levado à perfeição. Mateus 5,48, sede perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Agora passa pelos seus dias e imagina os atos de impaciência que você tem. Numa repartição pública, por exemplo, eu viajo quase todo final de semana de avião. Quanta paciência que eu não tenho que ter para fazer o check-in, porque as empresas são todas desorganizadas. Quanta paciência que eu tenho que ter com o mau atendimento do povo. Eu não suporto pessoa que atende mal, porque se você vai na minha livraria, você sabe que eu te beijo, eu te abraço, eu trato todo mundo bem. E eu não suporto pessoa que atende mal. E você sabe que qualquer lugar que você for, você é menos que um cocôzinho para o povo. Eu não suporto isso, eu tenho que ser paciente com esse povo. Brigas com pessoas próximas, minha mãe, meus amigos, minha família, qualquer ato de impaciência, sabe o que vai resultar? Ó, prensa no purgatório sendo destruído. Agora imagina você com o seu esposo e com a sua esposa, aquelas brigas ridículas que existem no casamento, por causa de nada. Aí você está dentro do carro, erra o percurso, mas era para lá. Pô, eu falei que é para lá. Isso daí redunda numa impaciência por uma coisa mínima. E isso daí mostra o que em você? Que você não tem virtude. E o que vai acontecer com você futuramente? Você vai sofrer terrivelmente por isso no purgatório. Por quê? Porque um ato de impaciência que você tem com alguma pessoa pode acabar o seu dia, pode acabar uma amizade e pode acabar uma história de amor. Claro que pode acabar. Quando a Bíblia diz: bem-aventurados mansos de coração, porque possuirão a terra, o bem-aventurado de Alamano fala assim, ó, por que possuirão a terra? Ele fala, a terra na Bíblia é o homem. O manso, ele possui a terra do seu próprio coração, porque a pessoa mansa, ela tem autodomínio. Ela possui o coração de Deus, porque uma pessoa colérica não consegue rezar bem. E ela possui o coração do próximo, porque o manso conquista todo mundo, mas o impaciente não. O impaciente, ele afasta todo mundo do seu convívio, porque ele é uma pessoa terrível. Ele não suporta a fraqueza de ninguém, não tem tolerância com ninguém, não respeita ninguém, não suporta o erro de ninguém. Aí você vê Jesus: imitai-me porque eu sou manso e humilde de coração. Quando Pedro pecou, Jesus repreendeu ele, mas ele não destituiu Pedro da autoridade da igreja. Ele negou Jesus e ainda cortou a orelha de Malco no Getsemane. E Jesus já tinha pregado nas bem-aventuranças: quando derem uma face, baterem numa face, oferece a outra. E ele já tinha falado sobre o anúncio da paixão e que aquilo poderia acontecer. Ele poderia ter destituído Pedro, mas não fez isso com ele. Ele teve paciência, porque ele sabia
que Pedro estava em processo de crescimento interior. E você, meu irmão, como você tem sido com as pessoas que estão ao seu redor? Nós precisamos ter paciência, porque na paciência nós mostramos que nós temos amor pelo próximo, nós cativamos a pessoa com mansidão. E se você não tiver isso, parece uma coisa muito pequena, mas não é. A impaciência fere o coração de Deus. Porque Madre Teresa de Calcutá dizia: não permita que uma pessoa passe pela sua vida sem se sentir amada. Ninguém vai se sentir muito amado com uma impaciência terrível. E se for uma correção bem feita, a pessoa vai perceber que tem amor dentro do seu coração. Desobediência. Nossa, crianças. Desobediência aos pais. As crianças de hoje em dia, porque entendem um pouco de internet, são arrogantes com os pais. Não tem nem dinheiro para limpar lá, forever. Não pagam as suas contas. A roupa que veste é a favor do pai e da mãe. O teto que mora, a água que bebe, o banho que tem para se higienizar, a escola que vai. E ainda assim são rebeldes, desobedientes, não querem acatar regras. O pai fala uma coisa e faz outra. O que é isso? Ó, vocês, ó, na prensa, desobedientes, ó, com as coisas de Deus, com os deveres do Estado. E aqui ela continua. Um momento depois, sua agitação aumentou e ela lançou um grito de espanto. Era a prisão da mentira, que agora estava à sua frente. Depois de ter considerado atentamente, ela bradou em alta voz: os mentirosos estão confinados em um lugar na vizinhança do inferno. Tá calor demais, velho. Mas pode deixar sem o ar, porque as pessoas entendem melhor. Vamos pagar o preço, né? Isso daqui perto do purgatório, gente. Meu Deus do céu. Daqui uma brisa. A vizinhança do inferno e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Quer saber o que acontece com os mentirosos no purgatório? Chumbo derretido é derramado em suas bocas. Eu os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio. Ô mentiroso, você está enrolado, velho. Você para já com esse pecado maldito na sua vida. Você renuncia isso daí, porque é mandamento da lei, não mentir. E olha só, hein? Olha só. Entenda, isso daqui é para os que fizeram a mentira e se arrependeram e vão pagar por ter mentido. Principalmente mentira que prejudica a vida do próximo. Por exemplo, você vai contra uma calúnia, contra uma pessoa, semente sobre essa pessoa. Lembro-me de uma história que o nosso saudoso Padre Léo contava. Você vai semente a respeito você tem uma mágoa de uma pessoa, aí você vai contar: aquele fulano, ele fez aquilo, fez isso. Aí você vai, queima o filme, mente sobre a pessoa e calunia. O que acontece? O cabra foi confessar: padre, menti, caluniei a vida de uma pessoa, falei isso. O padre falou: era verdade? Não, eu menti mesmo, eu não gosto dessa pessoa. Aí o padre vai e deu a penitência. O padre lá ensinava: você vai, pega uma galinha, vai na estrada e começa a tirar a pena dela, despena a galinha inteira. Quando você terminar, você vem aqui. Aí o cabra foi lá: padre, eu fiz a sua penitência, ela era meio esquisita, mas eu fiz. Aí o padre vai e fala assim: você vai pegar todas as penas e gruda tudo na... Aí o cara deu risada, falou: você está brincando, padre? Pegar a pena de novo, colocar na galinha, já era. Essa galinha está despenada para sempre. Aí o padre falou: é mesmo assim a calúnia que você fez. Para a pessoa que você disse, ela vai dizer para outra, você não vai conseguir consertar. E para você que não vai conseguir consertar, prêmio, purgatório, boca aberta, chumbo caindo na boca, porque mentiu contra o mandamento da lei de Deus, prejudicou o próximo. Mentira por vanglória, falar que tem uma coisa e não tem. Gente, eu não sei nem exemplos de mentira, porque eu vou ser bem sério com vocês, eu não tenho esse costume. Eu não sou um homem que mente, sou super sincero. Esse defeito eu não levo para o meu caixão. Então, chumbo na minha grossa não virá. Mas se você tem esse problema da mentira, ele vai afetar você nessa pregação, porque ele vai mexer com você, porque você sabe as suas qualidades e os seus defeitos, as suas virtudes e as suas misérias. Foi então a prisão das almas que tinha pecado por fraqueza. Ah não, essa daqui eu fiquei de cara. Você vai entender isso daqui.
ouviram-no exclamar: ai de mim! Eu pensava encontrar-vos entre aqueles que tinham pecado por ignorância, mas estava errada. Vós queimais com fogo mais intenso ainda. Sabe o que é pecar por fraqueza? Você vem na igreja, aprende a Sagrada Escritura e a lutar contra o pecado. Aí o padre faz uma homilia ou você lê a Bíblia na sua casa. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Aí você vai e escuta, Sabedoria 1,12. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Deus não é autor da morte e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Primeira coisa, resistir até o sangue. Vai até o fim, evita. Segunda coisa, não procura. Terceira coisa, Eclesiástico capítulo 21. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Aí você aprendeu. Aí você está lá, sabe que tem que evitar o pecado, trabalha numa empresa e está com dívida, teve a oportunidade de mexer no caixa. Ai, foi uma fraqueza por causa de uma necessidade minha. Fraqueza? Você sabia que aquilo era errado, mas você foi e praticou, você foi diligente no seu pecado, você quis fazer aquilo, foi ser vergonhoso. Ah, mas eu me arrependi, mas vai arder no fogo mais intenso do purgatório. Eu tenho um namoro, e eu sei que o 6º mandamento da palavra de Deus é não pecar contra a castidade. E aí eu aprendo que para viver a castidade eu tenho que evitar. Eu não posso ficar em lugar sozinho. Eu preciso ter uma boa roupa para não provocar o meu namorado. Eu preciso evitar beijo de novela para não excitar. E tantas coisas mais. Mas eu sei disso. Ah, foi uma fraqueza naquele momento. Pecou porque quis. Todo mundo fala que foi fraqueza, mas na verdade foi resolução. Porque 1 Coríntios 10:12 vai dizer: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação darei o meio de suportar. Eu não quis suportar, sabe por quê? Porque eu quis pecar, porque é gostoso pecar, porque é prazeroso pecar. Eu amo pecar, eu me deleito no pecado. Ah, mas lá na frente eu me arrependi. Se arrependeu? Mas vai purgar e muito. Por quê? Porque eu sei do erro, mas eu não evitei. Por quê? Porque eu quis. Ah, mas o diabo é poderoso demais. A tarefa de Satanás é tentar, e a sua é de tirar da tentação uma virtude. Ou na tentação você é aprovado e ganha a coroa da vitória de perseverança e amor a Deus, ou você sucumbe. Mas no dia do tribunal de Cristo, quem dará conta dos nossos pecados seremos nós, não o diabo. Ele estará para nos acusar, e aí depende de nós. Meu irmão e minha irmã, aprenda uma coisa: você peca porque você quer, eu peco porque eu quero. A graça de Deus não falta. Por que você acha que Santa Catarina de Sena dizia: eu prefiro ir para o inferno do que cometer um pecado venial? Gente, você não tem noção. Tem santo que nem pecado venial mais cometia, de tão mergulhado em Deus. Eu estava lendo um livro que eu chorei tanto, chama Progresso Espiritual, de um padre chamado Frederico William Faber. Quando eu li aquilo eu falei: não é possível. Ele falou: teve santos nesta terra que amaram muito mais a Deus do que a anjos. Cara, eu comecei a chorar. Falei: mas amaram mais a Deus do que a anjos, por quê? Aí que eu fui descobrir nos meus estudos. Quando eu fui pregar na Espanha, eu trouxe um livro de um teólogo chamado Antônio Royo Marim, Ser Santo ou Não Ser, Eis a Questão. E no livro que ele começa a explicar sobre a santidade, ele diz assim: por que há uma falta de santos dentro da igreja? Por que as pessoas não conseguem ser santas? E sabe qual foi a resposta dele? Por causa da vontade fraca, porque não querem. Qual que é a minha diferença e a sua diferença de um Santo Agostinho, de uma Santa Mônica, de uma Santa Clara, de um São Francisco? Eles quiseram ser santo, ponto final. Você não sabe que você é senhor dos seus atos? Você não sabe que se você acordar de manhã e quiser botar o joelho no chão, você vai rezar? Você não sabe que se à tarde você quiser sair, sei lá, ou ir numa igreja adorar o Santíssimo, você vai e faz isso? Você coordena. Mas você também não sabe que a hora que você quer pecar é você que faz, porque você quer, ninguém te força. Você não sabe que quando você está lá teclando na internet, aparece alguma coisa pornográfica, você entra se você quiser? É se quiser. Ah, mas lá no Facebook tem muita sugestão, tal. Gente, teve uma história
que eu fiquei arrepiado. Eu ia contar ela mais para frente, mas eu já vou contar agora. O cara era pintor e muito conhecido. Ele deu um deslize na sua vida espiritual, porque pintava anjo, santo, tal. E num deslize que ele teve, ele pintou um quadro sensual. Mas depois ele se arrependeu desse quadro sensual e voltou. Começou a pintar santidade de novo, o anjo, o santo, o céu, o paraíso. E aconteceu que quando ele estava num convento carmelita, ele adoeceu e morreu. Passado um tempo, ele foi e apareceu para uma alma carmelita e falou: eu estou precisando de muita oração, porque eu estou sendo acusado no tribunal de Cristo, que almas foram condenadas no inferno por causa do meu quadro, porque eu levei essa pessoa ao pecado, e almas estão no purgatório por terem contemplado a impureza que eu pintei. Vai e pede que missas sejam celebradas, para que eu saia desta prisão, e reze para que as pessoas que viram o meu quadro se santifiquem. O cara pintou um quadro, meio que uma pessoa desnudada, e eu creio, não sei, quadro, ele não remete à imagem de um filme pornográfico, de uma revista erótica, ele não chega perto, ele dá uma ideia. Agora, sabe o que eu fiquei imaginando? Se esse cabra estava no purgatório, se converteu e morreu em santidade, ele não iria sair de lá, enquanto não fosse celebrada muita missa, por causa das pessoas que viram o quadro. Algumas foram para o inferno, e algumas estavam no purgatório. Eu fico pensando em você, garota católica, impura, miserável, que faz questão de colocar suas pais mais depravadas, e ficar mostrando o seu seio e as suas outras partes no Facebook. E quantos meninos que você já não levou para o pecado mortal da masturbação, por causa da sua impureza, sua infeliz, sua desgraça. Eu fico imaginando, por esses lugares no Brasil onde eu vou, essas infelizes que ficam indo na Santa Missa de shortinhos. Eu não sei nem se terá chance de ir para o purgatório. Gente, é comum hoje isso daí. Eu fico imaginando você, seu pai desnaturado, sua mãe desnaturada, que você fica colocando mini saia, mini shorts na sua filhinha, e porque está um pouco calor, você inicia ela na vida de depravação. Aí depois, futuramente, sua filha vira uma prostituta e sai aí dando para todo mundo. Eu quero ver como você vai ficar diante do tribunal de Cristo. Parabéns para você, viu? Senhor pai e senhora mãe católica apostólica romana. E as vovozinhas então? Fica vendo aí, vovozinha. Vai lá e fica comprando roupa impura para sua netinha, viu? Fica indo nessa, para você ver bem só o preço que você vai pagar. Porque aquele homem pagou o preço por um quadro, e você está danando uma alma. Ai, mulheres casadas que não cuidam do seu corpo e fica mostrando o seio por aí para os outros homens ficar te cobiçando. Ai, marido que deixa a sua mulher ficar saindo assim desse jeito. Ai, garotinha carente, porque ainda não arrumou namorado, vai e lasca aquela calça sensual bem colocada no rego para os caras ficar te cobiçando. Vai indo aí nessa vida aí para você ver. Vai brincando com a santidade de Deus. Ontem, irmãos, no grupo de oração, que eu fui pregar em Campinas uma bênção, pediram para mim falar sobre Eucaristia, Santa Missa, tema que eu adoro. Aí quando eu fui, preguei nessa parte de vestimenta, duas mocinhas, com aquele tomara que caia, tomara que eu vou para o inferno daqui a um tempo, levantaram bravinha e foram embora, porque se sentiram afetadas, porque foi mexida no grupo de oração, e o pregador me feriu, porque eu estava quase mostrando o meu seio. Olha que comportamento, não suporta nem mais uma correção. Aí eu vejo um cara que pinta um quadro e vai para o purgatório, por causa que por meio do quadro dele outras pessoas pereceram no pecado. Aí eu olho o mundo de hoje e eu falo: Jesus, que esperança se alguém for para o purgatório. Olha como que o mundo está. Aí você percebe, principalmente você homem, porque nós somos fragilizados nessa área. Você percebe o cuidado que você tem que ter com aquilo que você assiste. Eu acho que católico não deveria ser muito pouco amigo de televisão, porque você não tem tempo para nada na sua vida. Você trabalha, tem que cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ou faz faculdade, outra coisa. Você vai ficar perdendo tempo com isso aí. Você não reza, você nunca vai sair do pecado. É para você purgatório já, você vai direto para o inferno. Aí já não tem tempo direito, aí fica lá assistindo coisa que não presta.
Aí qualquer novela, meu irmão, sempre tem que ter a peituda da parada, porque senão eles não ganham grana. Mulher impura movimenta muito dinheiro. Se você não vigiar, você nunca vai conseguir santificar, porque o mundo não vai te ajudar a ser santo. Satanás não vai dar moleza para você. Meu irmão, homem como eu, você tem que ser muito sensato ao passar numa banca de jornal. Você tem que ser muito sensato ao abrir um Facebook, porque a maioria das meninas católicas no Facebook é tudo impura. Teve uma menina, uma vez me mandou um recado. Eu estava rezando e tive uma revelação da parte de Deus, que você vai ser o meu formador no ministério da pregação. Você vai me ensinar a pregar o evangelho. Primeira coisa que eu fiz, ver as fotos da moça. Irmão, era daquele jeito, turbinadona e tal. Falei, é? Primeira formação. Preguei um texto na internet, mas descendo a lenha na imodéstia. Aí eu mandei o texto para ela. Incrível, ela não me respondeu. Ela veio me procurar de novo para ser o formador dela. Por que será? Porque eu falei, minha filha, você não está afim de aprender comigo a palavra, não. Você está afim de rebolar. Você está afim de levar no pecado. Eu falei, você é louco, eu vou dar uma formação para uma menina dessa, assim na minha frente, eu grudo em cima dela e faço 10 filhos nela. Mas como faço? Mas até 15 se você quiser. Meu irmão, minha irmã, a igreja nunca recomendou ficar no pecado, não. Ela recomendou fugir, porque se ficar, cai. Você se conhece bem, então eu não preciso ficar me alongando muito. Agora veja bem, hoje em dia é normal, mas vai para o purgatório e vai padecer muito. Mulheres, se vistam com dignidade, com elegância, para você não queimar no fogo do purgatório a sua indecência, a sua pureza. Nada contra não, se Deus te deu um corpo bonito, foi Ele que fez. Mas toma cuidado para você não provocar os homens, não. Porque cada homem que olhar com um olhar impuro para uma mulher, você vai pagar pelo pecado ali também. Vai pagar. E quem disse isso é a Glória Apolo. Quem aqui leu o livro da Glória Apolo? Alguém leu? Quem leu, levanta a mão. Você lembra daquela parte da calça apertada dela? Chegou no 6º mandamento, Glória Apolo vive, hein? Colombiana vivinha. Tomou um raio na cabeça, por quê? Porque usava o DIU. Quando estava indo para o inferno, começou a gritar: Jesus, eu sou católico. O arcanjo Miguel tirou ela do pé, e ela foi para o julgamento, e foi abrir do livro da vida os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus. Não, eu faço isso. Aí Deus começou, faz aqui o que você faz. Segundo mandamento, esse eu faço. Aí Deus foi e começou a mutilar ela. Ela viu que ela não vivia o evangelho. Gente, naquele livro, Deus reclamou de uma pessoa que jogou a casca de banana no chão, uma outra pessoa passou e escorregou. Deus reclamou com ela do grão de arroz que ela deixava no chão, com gente passando fome no mundo, ela com comida jogando fora. A coisa é séria. Aí chegou no momento, 6º mandamento, sou fiel, nunca traí o meu marido, nunca olhei. Aí Jesus falou para ela, aí ó, essas calças coladonas no corpo que você coloca aí ó, você tem um corpo bonito, que ela toda de ginástica, no livro está isso daí. Toda vez que você passa aí ó, com a calça toradaça, as meninas chegam, né? Vai na loja, usa, vai, 44. Aí a vendedora, que número você usa? Ai, 14. Vai ficar justa como a justiça divina. Aí, ó, Glória Apolo falou assim, ó, você pecou contra o 6º mandamento, porque você provocou homens casados a olharem para você. E eles adulteraram contra as mulheres deles. Gente, eu não sei. O Paulo é muito meu amigo, ele vai deixar eu pregar. Mas esse tipo de pregação que eu faço aqui, ela corta 70% de porta que eu posso estar pregando por aí. Você não tem noção. Dependendo do grupo que eu fosse pregar isso daqui, o cara já ia mostrar o relógio para mim e falava, ó, acabou a pregação, nunca mais eu ia ser chamado. Eu tenho certeza disso, absoluta. O Paulo foi o sufrágio da minha vida. Dá um aguento em mim, Senhor, não aguento apanhar tanto por aí. E por isso que eu estou feliz, está gravando nos lugares que eu não posso ir, esse vídeo vai e desce a lenha mesmo. Porque o povo não deixa você falar mais essas coisas não, irmão. O amorzinho, suavidade do Espírito Santo, a cura interior do coração, tudo isso é bom. Mas se esse sem vergonha que foi curado no coração não emendar a vida, a cura interior vai servir para ele uma chama ardente, ou do purgatório ou do inferno, gente. Porque não é brincadeira a vida cristã, não. A coisa é séria. E vamos continuar aqui?
Mais adiante percebeu almas que tinham sido muito apegadas aos bens deste mundo e tinham pecado por avareza. Sabe o que significa avareza? Excesso desejo de acumular riquezas e apego, pão duro, egoísta. Meu irmão, segura aqui para mim, minha querida. Nada contra um católico rico, nada mesmo. Só que a Glória Apolo, essa mesmo dizia num congresso que eu fui. Ela falou: se você é rico, escuta bem, o seu dinheiro tem que ser empregado na obra missionária. Você vai ter aquilo que é bom para o seu sustento e você coloca na obra missionária. Eu estava lendo um livro e tinha um capítulo assim, como ser rico e ser santo, e contava a história do beato Jorge Frassati, que era milionário, dava 180 cesta básica por mês. Na morte dele, estava com uma doença, um amigo estava perto dele, ele com as últimas palavras, pega o último trocadinho, vai na farmácia e dê o nome do rapaz e o endereço dele. Compra a injeção para este irmão que está doente. Era rico, mas sabe o que ele fazia com o dinheiro que ele tinha? O bem para o próximo. Ai daquele católico rico que se entesoura, que vê a necessidade do irmão e não ajuda. Porque hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é falar: Jesus te ama. Mas o evangelho mais concreto é: eu te amo em nome de Jesus. O que você precisa que eu faça por você? A coisa mais concreta. O irmão está sem comida em casa, está sem investimento, está cheio de dívida e não tem capacidade de ajudar. Os pobres na rua passando frio e a gente com 80 cobertor dentro de casa. Os pobres na rua passando fome e a nossa mesa cheia de requinte. Que cristianismo que é esse? Aí que eu fico me perguntando: para que o músico católico precisa ganhar 60 mil em cada show? Se o cabra faz 3 por semana, 180 mil por mês. Cadê a obra social? Cadê a caridade? Cadê se importar com o próximo? Meu irmão, minha irmã, eu tenho desejo de trabalhar, de ter os meus bens, eu quero correr atrás. Eu ainda desejo ter uma grande editora católica. Eu desejo, eu vou confessar para vocês, eu quero ser um homem rico. E vocês ainda vão ter notícia: eu ainda vou ser rico, mas o rico mais pobre que você vai conhecer, porque eu quero empregar todo o meu dinheiro na obra da evangelização e com os necessitados. Isso eu não tenho dúvida alguma. Sabe qual que é o meu maior sonho? Ter bastante dinheiro e ajudar a construir a igreja do Mosteiro Regina Passos, onde eu faço direção espiritual, do Padre Eugênio e do Padre Mateus Maria, que vai ser o santuário de peregrinação, que o Brasil inteiro vai para lá para escutar o que Nossa Senhora diz em Medjugorje. Vai ser um dos locais que mais vai ter conversão no Brasil. Vai ser ali o refúgio dos tempos finais. E eu quero ser muito rico para colocar muito dinheiro e ajudar a construir aquela igreja. Para isso sim, para ajudar os meus irmãos, para ajudar os pobres. Mas ai de você, católico, que tem e não reparte. Agora, você já pensou uma coisa? Você anda por quê? Você é senhor da sua saúde? Você respira por quê? Por que você tem inteligência? Por que você tem esse bom trabalho? Eu quero ver você desafiar Deus e falar assim: é pelos meus méritos. Eu quero que você fale isso nessa pregação. Você vai ver daqui uma semana o que vai acontecer com a tua vida. Você vai rodar, você vai perder tudo. Agora, se você tiver consciência e falar assim: é tudo graça de Deus na minha vida, eu respiro porque Deus quer, eu tenho esse trabalho por causa da providência de Deus, eu não sofro acidente pela providência de Deus, eu tenho inteligência porque Deus me capacita. Aí, se você chegar a essa conclusão, sabe o que você tem que fazer? O tempo já está passando, estou nem aí, Paulo. Me segura, Paulo, hoje eu estou doido. Se você chegar a essa conclusão, sabe o que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Ajudar o que não tem, porque senão o seu sofrimento no purgatório será demais de cabuloso, ou senão na outra vida. Que cegueira, disse ela, procurar com tanto sofridão uma fortuna perecível. Estes cujas riquezas não podiam saciar suficientemente, agora aqui são devorados pelos tormentos. Sabe o que vai acontecer com os avarentos lá? Vão derreter como metal numa fornalha. Você imagina você num fogo derretendo? Se imagina você em pé diante de uma fogueira queimando fogo e você não morrendo. Agora você se imagina numa fornalha daquelas quentes que abre, e você ali e derretendo desse jeito. Por quê? Porque foi avaro. Porque você catou todo o bem que Deus te deu e só usou para o seu egoísmo. Infelicidade, hein?
não tem caridade com o próximo, não se importa com o próximo. Que católico que somos, irmão? Paulo, que oração? Gente, eu estou no começo da pregação, vai ter que fazer a parte 2, velho. Gente. Daí ela passou para um lugar em que estavam aprisionadas as almas que haviam sido maculadas pela impureza. Eu vou ter que fazer a parte 2, é muita coisa para falar ainda. Pela impureza, sexo antes do casamento, masturbação, método contraceptivo, ver filme pornográfico, roupa indecente, bestialidade sexual no casamento, sexo anal, essas coisas aí, tudo impureza. Olha o que aconteceu com ele. Via-as em uma prisão tão imunda e pestilenta, que já à vista produzia náusea, afastou-se rapidamente desse repugnante espetáculo. Imagina uma piscina de fezes, você imagina cocô de cavalo, esse negócio que fede pra caramba, mas não vai chegar perto, a pessoa vai ficar mergulhada nisso. Impureza. Só para continuar, terminar pelo menos a parte da Santa Maria Madalena, aí a gente faz a parte 2. Pode fazer a parte 2? Então beleza, então vamos aplaudir. Purgatório, parte 2, aí só depois do inferno, beleza? Sério mesmo? Vendo os ambiciosos e os orgulhosos, disse: eis aqueles que quiseram brilhar diante dos homens, agora são condenados a viver nessa apavorante obscuridade. Vai ser uma escuridão tão grande para os orgulhosos, que ele não vai ter esperança da luz. Aqui ó. Então lhe foram mostradas aquelas almas que tinham sido culpadas de ingratidão para com Deus. Eram vítimas de inexprimíveis tormentos, e como que afogadas em um lago de chumbo derretido, por terem por sua ingratidão secado a fonte da impiedade. Gratidão, falta de reconhecimento com os favores divinos. Deus me abençoe, me dá saúde, eu não rezo, eu não vou na igreja, não confesso, não rezo o terço, não leio a Bíblia, sou ingrato, não agradeço a Deus por nada. Tudo que acontece na minha vida foi coisa do acaso, é lei de não sei o que lá, a lei da atração, nem lembro de Deus. Só vou a Deus quando eu estou precisando muito. Sou ingrato com os benefícios que Ele me traz. Ah, irmãos, é muita coisa. É o seguinte, tem mais tormentos para contar ainda. E aí depois eu vou ensinar sobre o sufrágio, como nós podemos ajudar, e os favores que as almas do purgatório trazem para a nossa vida, e a necessidade da missa e da devoção a Nossa Senhora, e da caridade que nós devemos ter com as almas do purgatório. Mas essa semana, sabe o que você faz? Expia os teus pecados. Vai e já começa, ó, aperta. Começa a cortar tudo aquilo que você sabe que é caminho de trevas. E assim, esta semana, você vai abreviar o seu tempo de purgatório. Meus queridos, se você quiser adquirir esse livro, nós temos ali o que é o purgatório, do Padre Chope, um sacerdote jesuíta. Junto com ele tem aquele DVD da Santa Missa, que é de R$10, mas ele sai na promoção, que eu vou fazer uma promoção. Traz o livro da confiança aqui, minha irmã. Já tive que interromper assim 10 horas já, gente. Nossa, o tempo passou rápido, né? Mas semana que vem tem mais. Gente, primeira coisa, a visão do purgatório leva ao desespero. O livro da confiança vai fazer você ver um outro lado do purgatório também, que é o lado da certeza de contemplar a face de Deus. E mais esse DVDzinho da Santa Missa, que é o maior sufrágio para as almas que estão no purgatório, que as almas do purgatório mais querem é Santa Missa. E aí depois na próxima pregação eu vou ensinar mais. Esse kit ele vai sair por R$30. O livro da confiança, o livro do purgatório, que você tem que ler isso, e o DVDzinho da Santa Missa. Então ele vai sair por R$30. Você que está me acompanhando pela internet, como eu faço para ter? Me manda uma mensagem no Facebook, que eu mando para você mediante a depósito. Muita devoção a Nossa Senhora, e a semana que vem nós aprenderemos mais sobre o purgatório e como livrarmos de lá e ajudar as almas que lá estão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um instantinho só então. Gente, então o Anderson já falou, continua semana que vem. Purgatório, a missão. Então, olha, assim, eu queria dizer para vocês que nós estamos com 140 pessoas lá na internet.
assim, estão agradecendo as palavras que ouviram aqui, falando de conversão, de mudança de vida, né? E isso faz muito bem para o nosso coração. Eu só queria falar uma coisa, eu lembro das missas do Padre Antonello, ele olhava para a gente e falava, 50 mil anos de purgatório para você, agora eu entendo o que é isso. Então, meus irmãos, semana que vem tem mais, vamos avisar os nossos irmãos que o que está acontecendo aqui, vamos nos informar, nossa fé tem muita coisa a nos ensinar, amém? Na saída tem um cestinho, nós ajudamos o Anderson, né? Ele vem com o carro dele, gasta com condução, então esse é o ofertório que você vai fazer, é para a gente doar para o Anderson, seja generoso, né? Ele está nos presenteando com aquilo que ele aprendeu e nos ensinando, vamos ajudá-lo, amém? E a semana que vem espero vocês todos aqui, amém? O Senhor esteja conosco. Vamos em paz, na graça de Deus, que o Senhor nos acompanhe. Quero ser de Deus, amém? Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade.